Na sexta-feira, o apresentador Siqueira Júnior chorou ao vivo. Chorou. Ele se emocionou ao receber a notícia de que um desembargador do Amazonas havia decidido que a campanha dos Sleeping Giants contra o Siqueira Júnior deveria parar. Porque o que aconteceu, né? Aqui eu vou recapitular a história, né, para a gente entender o que se deu e por que o Siqueira chorou. Porque alguns meses atrás o Siqueira Júnior foi no programa dele e chamou, né, os homossexuais de raça desgraçada, por causa de uma campanha, de uma propaganda do Burger King que mostrava crianças falando sobre como eles enxergavam os relacionamentos homossexuais, casamento gay, né? E viam com naturalidade, porque de fato é uma coisa que não é absurda. Não deveria ser, pelo menos. E daí o Siqueira Júnior se revoltou e disse que era uma raça desgraçada, como eu falei, né? Querendo forçar a goela abaixo das pessoas a aceitação dos homossexuais. E daí houve uma reação gigantesca na internet, e o Sleeping Giants Brasil, que é um perfil no Twitter, reproduzindo já o Sleeping Giants norte-americano, né? Indo atrás de anunciantes desse tipo de personalidades, ou desse tipo de comunicadores, ou de figuras que vão lá e falam coisas complicadas, né? Propagam ódio, propagam racismo, propagam homofobia, propagam preconceitos. Eles vão atrás dos anunciantes e estimulam os anunciantes a deixarem de anunciar nesse tipo de programa, como o do Siqueira Júnior. Então é uma estratégia de ir atrás do dinheiro, ou seja, vamos falar com quem detém a grana. E daí você desidrata o preconceituoso através do dinheiro que desaparece. Então foi o que eles fizeram. E daí agora o desembargador decidiu que eles têm que parar de fazer isso, contra o Siqueira Júnior. Então eu vou falar sobre isso aqui hoje, mas antes disso, deixa aqui embaixo a sua curtida nesse vídeo, seu comentário, dando um bom domingo, como é que vocês estão por aí, tudo tranquilo? E também já se inscreva no canal, porque nossa meta até o fim desse ano é de 700 mil inscritos. Então, vamos falar sobre isso, né? Porque o que me surpreendeu nessa decisão é, claro, a gente não tem aqui detalhes sobre qual foi o processo, qual era a argumentação do processo, qual era o objeto desse processo, então a gente não sabe exatamente o teor dessa decisão, a não ser aquilo que o Siqueira Júnior leu ao vivo. Porque me surpreende essa decisão desse desembargador. Na verdade, o boicote, esse modo, né, de ativismo de ir atrás do dinheiro, é legítimo na maior parte dos países democráticos do planeta. Foi como muitos direitos civis foram conquistados. Se a gente for pensar, por exemplo, no movimento negro nos Estados Unidos, anos 60, com o Martin Luther King Jr., é o que eles faziam. Eles iam atrás do dinheiro. Eles viam lá os comerciantes que eram segregacionistas, que proibiam que negros comprassem lá, e iam na frente da loja e boicotavam aquela loja. E isso tornou uma ferramenta do consumidor também, né? O modo como o consumidor hoje pode, sabe, demonstrar o seu repúdio a certas marcas, a certos produtos. Vão lá e boicotam esse produto. É uma tática totalmente válida. Como eu falei, eu não sei exatamente qual foi o teor da decisão do desembargador. Se tinha a ver com o modo como eles estavam operando, o que eles estavam falando sobre o Siqueira Júnior, né? Porque eu só acompanhei no começo esse movimento do Sleeping Giants. Então, quando eles começaram a fazer isso com o Siqueira Júnior, eu estava acompanhando. Não acompanhei ao longo desses meses. Portanto, eu não sei exatamente o que foi dito e o que pegou para o desembargador. O fato é que milhões e milhões de reais desapareceram do programa do Siqueira Júnior. Ou seja, patrocinadores que simplesmente já não queriam se associar mais com alguém que chamava homossexuais de raça desgraçada. Então, como eu falei, me surpreende essa decisão. Me surpreende que um desembargador tenha, nesse sentido, se oposto, né, ou proibido um ato que é democrático. É um ato de ativismo repudiando comportamentos que são socialmente inaceitáveis. Aparentemente ainda podem recorrer, subir para a segunda instância isso aqui, mas o caso não acabou, porque tem uma reportagem dessa semana também falando que o governo do João Dória pretende processar o Siqueira Júnior e a Patrícia Bravanel por LGBTQIA+ fobia. O primeiro tem a ver com a fala do Siqueira Júnior, né, com a raça desgraçada, e também no caso da Patrícia Bravanel, que eu também falei aqui no canal. Ela tirou um sarro dessa sigla que defende direitos de minorias sexuais, e depois ela falou: o que eu vou falar para o meu filho, né? Como falar? Então há um outro processo que pode agora transcorrer também contra o Siqueira Júnior e a Patrícia Bravanel nesse sentido. De fato, como eu falei, a gente tem agora uma ferramenta, né, que é as redes sociais, que nos permite nos organizarmos virtualmente, embora, obviamente, haja inúmeros excessos também. As pessoas passam dos limites, né? Uma coisa é você fazer um boicote legítimo a uma marca ou pedir para que as marcas não anunciem em comunicadores homofóbicos. Outra coisa é a onda, né, que existe de linchamentos virtuais e que certamente extrapola muitos limites. Em algumas circunstâncias,
circunstâncias, inclusive, se voltam contra indivíduos anônimos, né, pessoas desconhecidas, que pode levar, inclusive, até suicídio, né? A gente está no mês de setembro agora, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, então é importante mencionar, inclusive, a situação, porque o modo como as pessoas operam na internet, embora em muitos sentidos seja legítimo e eficaz, e consiga também confrontar certos preconceitos, por outro lado, muitas vezes acaba direcionando de maneira desproporcional seus canhões contra certas pessoas que não tem nem como sequer reagir, né? Às vezes sai do controle e as pessoas não entendem que o outro, do outro lado, também é um ser humano, né? Então, realmente, a questão sempre é o equilíbrio, né? Como estabelecer o limite, né? Até onde a gente vai, até onde, sabe, a gente está conseguindo enfrentar de maneira eficaz as coisas e não apenas selecionando todos os dias alguém para fuzilar publicamente. Mas, realmente, nesse caso Siqueira, vamos esperar agora esse novo processo que ele vai receber, se também o Sleeping Giants vai recorrer, né? Porque imagino que vão recorrer sim, eu suponho, né, pelo menos. E de qualquer maneira, ele já foi muito impactado, acho que já serviu como lição para o Siqueira Júnior, ele teve que se retratar, ele veio pedir desculpas 2 semanas atrás aqui sobre o que ele falou, não quer dizer que ele tenha mudado a postura dele, não quer dizer que ele tenha revisto aquilo que ele pensa, pelo contrário, ele reforçou que ainda tem as convicções dele, mas de qualquer maneira, publicamente, como comunicador, ele tem uma enorme responsabilidade. Ele é alguém que é assistido por possivelmente milhões de brasileiros e as pessoas reproduzem aquilo que ele diz. Se ele vai lá e diz uma coisa homofóbica na televisão, se algum comunicador vai e diz uma coisa racista na televisão, isso vai gerar ondas, né, reverberações para a sociedade. As pessoas reproduzem isso. Então, alterar esse comportamento público é um modo que a gente tem também para, aos poucos, ir saneando o debate público como consequência. E de maneira secundária a isso, né, acho que vale mencionar uma outra questão que eu apresentei ontem aqui, e algumas pessoas vêm me perguntar de onde você tirou isso, né? Que eu falei ontem sobre extremistas, né, grupos radicais, e eu falei aqui que essas pessoas, elas não querem conciliação, elas não querem acomodação das pessoas, porque isso vai contra os interesses deles, porque são grupos que exploram o caos, são grupos que exploram situações de instabilidade e qualquer tipo de acomodação ao sistema é contraproducente para eles, porque eles precisam de pessoas revoltadas, indignadas, que queiram se juntar às suas fileiras. E as pessoas falam assim, de onde você tirou isso, né? Ah, terraplanismo sociológico, de onde você tirou isso? E, sinceramente, gente, o que eu falei ontem não é física quântica, não é um assunto que uma pessoa leiga não consegue compreender. Não é. Inclusive, o que eu falei ontem sobre isso, né, sobre como grupos extremistas exploram fraquezas e instabilidades das pessoas, principalmente sociais, isso aqui é o beabá de estudo sobre radicalização. Isso aqui é o elementar, gente. Isso aqui é o mínimo que uma pessoa sabe quando vai estudar radicalização. E como é um assunto que eu tenho pesquisado muito nos últimos 5 anos, me parece óbvio isso aqui, tanto que eu já vim inúmeras vezes, inclusive com estudos, com trabalhos acadêmicos, falando sobre esse assunto. Então, eu vou repetir aqui mais uma vez. Isso aqui é o elementar dos estudos sobre extremismo, radicalização e terrorismo. Inclusive, essa questão, né, de grupos extremistas explorarem essas instabilidades sociais, econômicas, ou psíquica mesmo dos seus alvos, isso não serve apenas para o extremismo político. Isso serve também, por exemplo, para o fundamentalismo religioso, ou seja, seitas religiosas extremistas também, que exploram isso. Você percebe, né? Inclusive já mostrei aqui em outras circunstâncias, né, níveis de ateísmo e religiosidade indicam isso. Países mais instáveis socialmente, ou mais instáveis economicamente, ou mais problemáticos, tendem a ser mais religiosos do que países mais desenvolvidos. E há uma certa correlação aqui, né, se estabelece uma correlação que as pessoas que vivem nesses países mais desestabilizados tendem a buscar respostas transcendentais porque o mundo é uma merda, o mundo é um caos. Então elas vão lá e se refugiam numa resposta, sabe, supraterrena. E mais do que isso, esse tipo de instabilidade social e econômica também serve para explicar, inclusive, filiação a gangues. Por que certas pessoas se juntam a grupos criminosos ou organizações criminosas, né? E certamente serve para explicar também o extremismo ideológico ou político. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho de um trabalho da Major Rachel Hoffman, que é chamado Determinando quem é vulnerável à radicalização e recrutamento. Tem um trechinho aqui no qual ela explica a situação de vulnerabilidade e a propensão a se tornar um extremista, né? Então diz o seguinte aqui a Hoffman. Radicais recrutam através da exploração de fraquezas que podem variar através de todos os cantos da sociedade e a suscetibilidade para recrutamento não é necessariamente apenas ignorância ou ingenuidade. Fraquezas e vulnerabilidades assumem muitas formas. Observar quem os grupos recrutam ajuda a explicar quais vulnerabilidades são particularmente passíveis de serem exploradas em determinado contexto. Como descrito acima, os recrutas consistem de indivíduos motivados por redes sociais, seja a família, amigos,
amigos ou à comunidade global. Os recrutas são pessoas que se sentem isoladas no interior da sociedade em que vivem e que anseiam por propósito e empolgação. São indivíduos atravessando um conflito de identidade, buscando uma definição de um propósito maior do que a si mesmos, através do qual eles podem obter reputação ou satisfazer uma compulsão por ação. Alguns são indivíduos escolarizados e subutilizados, que se sentem segregados por seu status socialmente imposto, que se sentem injustiçados ou maltratados por seus vizinhos, autoridades ou pelo governo. Os recrutas também podem ser indivíduos atraídos pela ideia de camaradagem em combate. Então, são vários elementos, não é apenas uma coisa, não é apenas um fator, tem uma série de fatores que podem, em conjunto ou isoladamente, atuar para que alguém se radicalize, se torne um extremista. Mas, certamente, a questão social e econômica é preponderante. Tem um outro trabalho aqui que eu vou deixar linkado para vocês, falando sobre isso, que se chama Lidando com a Exploração de Jovens por Terroristas, da Jessica Trisco Darden, que está publicado aqui no site da ONU, e que fala justamente sobre isso, né? Mostra essa relação aqui entre instabilidade social e econômica e a radicalização das pessoas. Então, embora os radicais, né, as pessoas que já foram radicalizadas, não percebam essa relação, não se sintam desse modo, né? Eu fui usado porque eu estou aqui socialmente fragilizado, marginalizado, mas quem radicaliza essas pessoas certamente compreende que é muito mais fácil você atingir grupos, sabe, marginalizados ou que se sentem injustiçados do que você atingir uma pessoa que está satisfeita com sua vida. Eu falei ontem sobre isso, né? Pessoas satisfeitas, felizes, pessoas que têm um trabalho, que têm um teto, que têm comida, dificilmente vão se tornar um extremista em algum momento. Elas têm a vida para cuidar. Mas quem se sente injustiçado pelo sistema, por exemplo, ela tem uma tendência a tentar enfrentar o sistema. Inclusive, tem um documentário bem interessante chamado Jihad, que é dirigido pela Dia Khan, e ela mostra cidadãos britânicos, muitos deles muçulmanos ou descendentes de famílias muçulmanas, e a história deles de radicalização e como alguns deles viajam para a Síria para lutar no Estado Islâmico. E daí, o que eles vão falando ao longo das entrevistas, né, que ela conversa com vários deles que foram desradicalizados, o que eles vão falando é justamente isso, né, que eles se sentiam excluídos da sociedade, que eles se sentiam marginalizados, que eles se sentiam inferiorizados, e que a possibilidade de ir para o Estado Islâmico era de se sentir poderosos, se sentirem fortes. Olha só, estou entre os meus, tenho um propósito aqui de criar uma nação islâmica, tenho um propósito aqui de, sabe, ajudar a fé. Ou seja, vai criando essa noção de que se eu integrar esse grupo, eu vou ser alguém, vou me sentir situado, eu não sou mais um outsider, eu sou alguém que pertence a uma comunidade. E é óbvio que líderes religiosos ou líderes ideológicos, né, extremistas, adotam essa postura e recrutam nesses segmentos. Como eu falei, isso não vale apenas para extremismo político. Isso não vale apenas para bolsonarista, por exemplo, porque a mecânica é idêntica. A mecânica é idêntica para quem é extrema-direita, extrema-esquerda, para quem é religioso, extremista, como eu falei, né? Só preciso abrir um parênteses aqui, porque a noção de extremismo ela é contextual. Então, quando a gente fala de extremista, é óbvio que a gente tem que pensar na situação, né, no contexto, no país, na região, na época também. Porque, por exemplo, numa sociedade democrática, o extremista é aquele que visa a ruptura da democracia. Então, assim, alguém que propõe golpe de Estado é um extremista político. O Bolsonaro é um extremista por causa disso, porque ele visa a ruptura da ordem vigente. No caso de uma sociedade autoritária, quem propõe o fim do regime e uma mudança para um regime democrático vai ser visto naquele contexto como um extremista. Então é importante a gente pensar como uma coisa contextual. Obviamente que numa sociedade fundamentalista religiosa, quem é secular, quem propõe Estado laico, será visto como um extremista naquela sociedade. Então a gente tem que pensar que isso é relacional, não é uma coisa absoluta, né? Então não é pensar que extremista é um conceito que está, sabe, muito bem delimitado, porque não está. E como eu falei no começo, isso aqui tem a ver, de certo modo, também com o bolsonarismo e com o Siqueira Júnior, porque aqui é uma linguagem dos extremistas. São pessoas que estão adotando uma postura que vai contra certos elementos que já são socialmente aceitos, ou deveriam ser aceitos, né? Que você tenha, por exemplo, o casamento gay no Brasil, que é reconhecido pela legislação, é legal. E daí vem uma pessoa na televisão e confronta isso, indo em desacordo com boa parte do mundo civilizado, desenvolvido, isso dá a entender que essa postura, nesse contexto em particular, soa extremista, né? Soa quase fundamentalista religiosa. E o Siqueira Júnior sabe muito bem com quem está falando, né? Então, assim, a audiência dele, o público dele, é um público que está também radicalizado dentro de uma noção particular de fé e de práticas dogmáticas religiosas. E ainda falando em extremismo, repito o que eu já disse anteriormente, eu tenho muito mais receio no Brasil da tomada de um poder por extremistas religiosos neopentecostais
do que eu tenho por extrema esquerda, porque é um grupo ínfimo, minúsculo, insignificante em termos conceituais e em termos políticos também, são pessoas que não têm a menor relevância na sociedade, enquanto que os evangélicos neopentecostais fundamentalistas estão crescendo, estão na política, compõem uma bancada gigantesca no parlamento e a tendência é aumentar. A tendência é cada vez mais eles tomando o poder. Pode ser que tenha lá um ministro do Supremo terrivelmente evangélico também agora, ou seja, o caminho é nesse sentido. O caminho é rumo ao extremismo religioso no Brasil. Essa é a questão, né? Essa é uma preocupação. Tanto que é o assunto que eu pesquiso, porque essa é a tendência nesse sentido, né? Da extrema-direita, do extremismo religioso, nesse caso cristão. E só vale mencionar também que nem sempre o extremismo político ele é necessariamente violento. Embora, segundo o sociólogo Galtung, existem diferentes níveis de violência também, né? Tem uma violência física, que é essa violência de você atacar alguém, né? Matar alguém ou enfrentar alguém fisicamente. A violência estrutural e a violência cultural. Então, pode ser que, muitas vezes, esses extremistas não apliquem a violência física contra alguém, mas o modo como eles operam, o modo como eles se comunicam, aquilo que eles dizem, são violências em outros níveis, né? Violência cultural, por exemplo. Quando o Siqueira vai a público e diz que os gays são uma raça desgraçada, o que ele está fazendo é uma violência cultural, é uma violência contra as pessoas e reduzindo um grupo. Então, só para concluir esse vídeo aqui, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história do Siqueira Júnior, dessa decisão do desembargador agora que proibiu o Sleeping Giants de continuar essa campanha contra o Siqueira Júnior. Falta detalhes pra gente, na verdade, né? Entender o que aconteceu ali e por que foi tomada essa decisão. Me parece estranhíssima. De fato, me parece estranha porque boicote é algo legítimo e deveria ser aceito, até onde eu saiba, né? Mas o que vocês pensam sobre isso? E só reforço aqui que a noção de radicalização, de extremismo, essa noção de que sociedades instáveis, economicamente ou socialmente, ajudam a radicalização, e é o que eles querem, na verdade, porque eles não querem concessões, eles não querem fazer concessões, né? Qualquer tipo de pacto com o inimigo, com o sistema, é uma traição do movimento, que isso aí é o elementar dos estudos sobre radicalização e extremismo. Isso aqui é o óbvio, gente. É o mínimo que você precisa saber quando você vai estudar esse assunto. Mas, de qualquer maneira, as referências estão aqui embaixo, leiam se quiser e se cuidem por aí. Então curta esse vídeo aqui, deixa aqui embaixo seu comentário, se inscreva no canal e a gente se vê por aí. Abração e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo, professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês, para assistir uma aula inaugural que é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar, que vai contar com Gessé Souza, com a Suzy Pisa e com a Gisele Citadino, para discutir o curso que o Noam Chomsky, o maior intelectual vivo do mundo, gravou com exclusividade para o Instituto Conhecimento Liberta. Uma aula onde a gente vai mostrar vários trechos do curso do Noam Chomsky e colocar essas pessoas que com certeza estão entre as mentes mais brilhantes do país para discutir todos esses conceitos. Vocês não podem perder essa aula. E para se inscrever gratuitamente para assistir essa aula, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Ou clicar no endereço que vai estar aqui na tela disponível para vocês. Não deixe de assistir não e convide todo mundo que vocês conhecem para poder assistir também. Um abraço e até lá!